pastoral para quê? Muitas vezes na igreja há uma certa confusão entre as pessoas pelo desprezo ou pela idolatria da ação pastoral. Então, a ação pastoral é essa manifestação da igreja em ação. E porque às vezes se privilegia ou uma experiência de Deus, então pessoas que eu sou da experiência, outras pessoas eu sou da ação. Isso não existe, né? Então nós devemos ter um equilíbrio. Então, olhando para aquilo que é a própria missão de Jesus, então em Lucas 9 começa com a missão dos 12 e o início de Lucas 10 com a missão dos 72. A moldura disso, o centro vai estar a transfiguração. Então tem logo depois a missão dos 12, o escândalo ali de Herodes, né? Fica perplexo perante a ação. Será que Elias reapareceu? A volta dos apóstolos, a multiplicação dos pães, a ação salvífica, a profissão de Pedro e o primeiro anúncio da paixão. Então, condições para seguimento de Jesus e finalmente vem o segundo anúncio da paixão. Então, o primeiro e o segundo anúncio molduram a transfiguração. Então, a transfiguração aqui, segundo Lucas, ela tem que apontar para o Calvário. Ela aponta para essa realidade que é a cruz. E qual é essa verdadeira experiência de Deus? Porque essa muitas vezes deve ser a pergunta que deve estar no nosso coração. O que é uma verdadeira experiência de Deus? Porque na história nós vimos santos que tiveram verdadeiras experiências de Deus, transformantes que os levaram a transformar a realidade, e por outro lado, pessoas que se julgavam místicas, mas que levaram pessoas à perdição. Também na história, pessoas como Santa Teresa de Calcutá, que trabalhavam muito, mas tinham essa transformação na transfiguração. E pessoas de um ativismo absurdo, que colocam a vida sobre si mesmas e que vão cair num burnout na vida, num estresse crônico, de tal modo que vão verdadeiramente se perder numa ação erroneamente chamada de pastoral. Então, contemplando aí a transfiguração, Pedro, João e Tiago, as colunas sobem com Jesus, então há essa subida ao monte. Então, primeira coisa é essa subida, como Elias subiu, que é o mesmo Elias e Moisés. Moisés subiu ao monte, Elias subiu ao monte, para conduzir o povo, para levar o povo à frente, é necessário subir ao monte. Subir ao monte é o símbolo de estar com Deus, de verdadeiramente imergir-se em Deus. Então, é necessário essa subida. Jesus, o seu ser-se, vem para fora, né? Há uma manifestação divina a partir da carne do próprio Jesus. Então, nele se manifesta a divindade, naquela humanidade se manifesta a divindade. Divindade que viram nas curas, etc., agora vem e ele se transfigura. Moisés e Elias estão ali, a palavra de Deus aponta da Sagrada Escritura, a lei e os profetas apontam para Jesus. Então, para uma verdadeira ação pastoral, é necessário subir ao monte, é necessário esforço de estar com Deus, porque subir monte é esforço, é necessário estar em comunhão com Deus, é preciso imergir-se na palavra, e finalmente vem a palavra do Pai, né? Essa palavra do Pai em que de dentro da nuvem vem. Então, a palavra do Pai, a ação do Espírito, que é simbolizada pela nuvem, é que vai revelar verdadeiramente quem é Jesus. Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. O que é a tenda do encontro? A tenda do encontro no Antigo Testamento, que depois foi substituída pelo templo, é o lugar do encontro de Moisés com Deus face a face. Quando Pedro fala de construir 3 tendas, ele está falando que ele quer que aquele encontro que está acontecendo ali, aquele encontro permaneça.
Há algo bom nisso? Sim, há algo bom, porque é bom estarmos aqui. Então há esse interesse de Pedro, desse bom estarmos aqui. Mas, por outro lado, 3 tendas. Podemos referenciar isso à Trindade, é muito difícil isso. Mas Pedro está preso à própria experiência. Ele está preso à visão de Elias e Moisés. Ele está preso a essa realidade sensível. E não cabe. Né? Então, não cabe permanecer ali. Tá? Por isso que o evangelista vai falar mais sem saber o que dizia. Podemos ver isso pela via mística, então ele estava totalmente numa experiência mística, não sabia o que dizia, porém, cremos que o evangelista queria dizer o quê? Não é muito certo o que ele disse, porque ele está preso à experiência de construir tenda para Moisés e para Elias. A tenda é para o encontro com Deus, e não 3 tendas, mas é a única tenda. E essa tenda é o próprio Jesus, que ele abriu tenda no meio de nós, o Verbo se fez carne, conforme João 14, e não, no caso, as 3 tendas, né? Ele está preso porque ele quer segurar a experiência. E muitas vezes as pessoas fazem experiência de Deus e elas querem prender essa experiência. A experiência nos deve levar à ação pastoral. A experiência deve levar ao anúncio do reino, como vai vir em Lucas 10. A experiência não pode ser vivida num individualismo doentio. Santa Teresa, no Dom das Lágrimas, fala, pode ter o dom das lágrimas, não se prenda às lágrimas. Então, às vezes, nós queremos prender a experiência através da tenda. Tá? Nessa nuvem, aí se revela plenamente quem é Jesus. Na nuvem vem esse processo da voz do Pai. Então a Trindade se revela plenamente. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho e os discípulos em silêncio. A manifestação verdadeira de Deus nos deve levar ao silêncio e ao escondimento. Nos deve levar verdadeiramente a estar com Deus. Nessa revelação plena é isso que acontece. Eles têm que descer agora. Jesus endurece o rosto para subir para Jerusalém. Não existe Tabor que não deve levar ao Calvário, deve levar a essa transformação de vida. Então, a transfiguração ela está no meio das 2 missões, a missão dos 12 e a missão dos 72. Não é à toa. É na subida a Jerusalém, claro que devemos ter essa visão, mas está entre a missão. Não existe missão sem experiência de Deus. E não pode ter experiência de Deus ficando no Tabor, ficando na transfiguração. A transfiguração deve levar à missão. Nessa circunstância, nós podemos interpretar aquilo que o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, vai dizer, né? Essa alegria da missão deve levar o ser humano a anunciar Jesus Cristo, a uma conversão missionária urgente, a fidelidade ao Evangelho. Esse sair de si em primeiro lugar. Quem não sai de si não está fazendo missão. Quem não sai de si para encontro com as pessoas não está fazendo missão. E esse sair de si, obviamente, não é fácil, mas é ali que começa a missão. Jesus, vai dizer o Papa no número 27 da Evangelii Gaudium, que Jesus quer uma igreja em saída, que deve se adaptar nas suas estruturas para acolher. Porém, diante dessa fala, nós poderíamos pensar o seguinte: então o Papa está afirmando que nós devemos transformar a igreja e tudo deve ser novo, novas formas, tudo direitinho, vamos mudar tudo porque essa transformação tem que acontecer. Só que o Papa fala nessa dimensão a partir da paróquia. É interessante que ele vai falar de missão, logo após ele vai falar de paróquia.
A paróquia não é uma estrutura caduca, tá? E ela tem essa plasticidade, ela tem na sua história, com a diocese, essa paroiquia, ao viver em torno da casa, tanto diocese quanto paróquia tem essa dimensão de viver na casa, essa plasticidade que a leva a adaptar-se às realidades atuais, porque ela é uma estrutura de comunhão. Não pode haver experiência de Deus se não leva a estrutura de comunhão. Não pode haver uma verdadeira pastoral se não está ligada a uma estrutura de comunhão. Então, a estrutura de comunhão, ela é necessária. Aí vem já pessoas falando, mas estrutura, amarração, porque nós devemos ser livres e as estruturas burocráticas. Ser humano precisa de estrutura. Então, nós não vamos falar aqui, mas olha a história da estrutura que começa desde Abraão, passando por Moisés, está lá o pensar teológico da Sagrada Escritura sobre a necessidade de estrutura. Até o sogro de Moisés vai pedir a organização em 10, em 100 líderes para que Moisés não fosse sobrecarregado. Então, é necessária a estrutura. Vamos agora idolatrar a estrutura? Não. Tanto que o Papa vai dizer em plasticidade. A paróquia ela pode se adaptar e ela se adapta. O que não falta são pastorais, movimentos, associações, comunidades. Porém, tudo deve estar em torno da estrutura eclesial, no geral, a estrutura diocesana e a estrutura paroquial. Elas se tornam como um eixo para a missão. Fora isso, nós podemos verdadeiramente cair em um processo em que se faz experiência de transfiguração, se faz experiência de Deus, como se diz, e essa pessoa, ela vai ser órfã, porque ela não vai ser levada a ter uma experiência de comunhão. Outras instituições eclesiais, vai dizer o Papa no número 29, como comunidades de base, movimentos, associação, são uma riqueza da igreja e o Espírito suscita. Não tem como falar que não. Então, essas realidades, comunidades de base, pequenas comunidades, comunidade de vida, de aliança, movimentos, associações, elas vivem. Elas são suscitadas, elas são chamadas uma riqueza. Então, com um ardor evangelizador. Porém, não percam o contato com essa realidade muito rica da paróquia local. E que se integrem de bom modo na pastoral orgânica. Pastoral orgânica não tem outra palavra se não for a estrutura eclesial, a estrutura diocesana e a estrutura paroquial. Eu posso ter organização do meu movimento, associação, etc. Porém, tem que haver essa integração. Se eu começar a criar uma estrutura paralela, eu começo a criar uma estrutura de um órgão que começa a atrapalhar o corpo eclesial. Então, a plasticidade da igreja, ela assume o que os movimentos, associações ou comunidades podem oferecer. E antes que alguém possa pensar, mas e os monges e as abadias? Elas são sui iuris, têm as regras próprias, mas há uma estrutura da triamúnera lá também. Uma estrutura de palavra, uma estrutura litúrgica e uma estrutura de serviço da caridade. Então, a cidadela monacal vive também isso. Ela não é uma paróquia, mas ela vive em torno disso. Agora, é uma estrutura eclesial para isso. Fora isso, toda a estrutura de comunidade, de missão, tem que viver para essa estrutura eclesial que se chama paróquia, diocese e a estrutura eclesial da igreja por inteiro. É uma realidade muito rica da paróquia local. E nós não podemos destruir essa realidade. Evitará essa integração, evita que se transforme em nômades sem raízes.
Tradução, qual que é o contrário de nômade? É sedentário. Então, de novo, a estrutura é necessária. O sedentarismo das estruturas são necessários, mas para imobilizar, não. A estrutura existe e é nessa plasticidade para assumir toda essa realidade. Fora isso, nós corremos o risco de nos perder, de começar a ter experiência e elas se tornarem proselitistas. O que é isso daí? Criar prosélitos, estruturas que incham, paralela à estrutura eclesial, mas que não vai criar comunhão. Ah, mas eu tenho comunhão dentro de mim mesmo, dentro do meu movimento, dentro da minha associação, ou dentro da minha comunidade. Elas me sustentam. Então, aí não tem visão missionária alguma, né? A visão é autocentrada. A visão é fechado nele mesmo. O que isso deve nos fazer pensar? Que nós devemos olhar para a Igreja Diocesana, a estrutura paroquial, que é um sujeito primário da evangelização, vai dizer o Papa Francisco. Que é chamada a uma conversão missionária, é chamada a sair de si, mas aí nós não podemos cair nem no ficar na tenda. Então há pessoas que começam a se fechar em si mesmas, e nesse fechamento de si mesmas, na própria experiência, elas se fecham à realidade ou até começam a matar o tecido eclesial. Esse tipo vai ser sempre nocivo. Então, olha a história da igreja, sempre foi o referencial à estrutura eclesial. E é ela que se torna esse eixo para organizar a missão. Então, a minha experiência, se ela não aponta para essa comunhão, que não deve ser uma comunhão somente formal, então eu vou em tal reunião, eu ouço tal formação, mas simplesmente eu anulo tudo aquilo que eu escutei e vou viver minha vida fechada dentro de mim mesmo. Então, essa experiência da tenda fechada em si mesma não comporta. O outro lado seria o ativismo. Então, esse ativismo de eu começar a ser um órgão eclesial, em que eu começo a agir, a trabalhar, sem referencial a isto, a esta experiência, eu perco a noção por que eu estou fazendo trabalho eclesial. Nós não devemos perder de vista aquilo que está em Lucas 10. Quando os discípulos voltam, estão maravilhados porque o demônio foi submetido, o mal foi submetido, Jesus não fala aí que louvem a Deus. Não, ele louva porque foi evangelizado os pequeninos e a felicidade tem que estar com o nome escrito no céu. Sem a comunhão eclesial, como vislumbrar a comunhão trinitária, a comunhão dos santos? Então, a comunhão eclesial ela deve ser vivida aqui como prenúncio da comunhão eterna. Agora, se o meu grupo começa a falar, nós é que sabemos viver a comunhão eclesial e a Igreja Católica não sabe, aí é o fenômeno sociológico da eclesiola em eclésia. Eu começo a criar uma igrejinha dentro da igreja. E aí começa a virar uma doença dentro da igreja. Então, qualquer movimento, associação, ou seja lá o que for, deve levar à comunhão eclesial. Deve levar à vivência na plasticidade da paróquia. Se eu não estou vivendo nessa vivência diocesana, paroquial e da estrutura eclesial por inteiro, eu estou pecando, no caso, contra a comunhão. E deve ser uma verdadeira, mas, então eu tenho que anular minha vocação? Não. Se a vocação veio do Espírito, como vai dizer o Papa, essa riqueza, se o Espírito suscitou isso, acho que o Espírito vai ensinar que a pessoa deve viver a comunhão eclesial. E vai encontrar um meio de conciliar a vivência no movimento, na comunidade base,
na comunidade Vida Aliança, na associação, com a estrutura paroquial. Então ela vai saber fazer isto. Senão, corremos o risco de não estarmos fazendo missão. Ou, num ativismo louco, eu sei o que deve ser feito e eu vou criando processos paralelos ou caindo num ativismo. Então, como eu disse, santos viveram atividades imensas, mas viveram sempre para construir a comunhão. Uma outra dimensão desse ativismo é o legalismo pastoral. Então, a idolatria de estruturas, a idolatria da burocracia, ou a idolatria da lei canônica é perigoso para a pastoral, ou até nocivo. Nós sempre devemos ter em vista aquilo que Jesus falava da lei. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado é a lei. Quer dizer, a lei maior desse dia consagrado ao Senhor. E foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Vamos fazer analogia? A lei foi feita para, a burocracia foi feita para ajudar na pastoral. Então, cada lei que existe, cada burocracia que existe, é reflexo de uma experiência pastoral antiga e profunda. Agora, eu não posso absolutizar o legalismo para destruir a pastoral. Então, pode qualquer coisa? Não. Lei também é estrutura. E a lei foi feita para ajudar a estrutura pastoral. Quando é feito assim, a lei encontra o lugar dela, a pastoral encontra o lugar dela, a missão encontra o lugar dela, e aí nós vamos realmente construir comunhão, tá? Nessa estrutura, a liderança surge, porque desde o tempo de Moisés essas lideranças existem, e liderança existe para acompanhar o fraco, levá-lo à comunhão e cada um no seu devido lugar. Otimizar a estrutura, tá? Otimizar a estrutura. Tanto otimizar a estrutura a nível, como o Papa Francisco no otimizar a estrutura até da própria cúria, né? E a criatividade, essa criatividade, ela também está a serviço da estrutura pastoral. Eu não posso ter uma criatividade em que essa criatividade não tem alicerce naquilo que a vida é, a vida eclesial é, tá? Então eu posso criar estruturas baseadas em exército, estruturas criadas em divertimento, estruturas criadas em dinâmicas várias. Se isso não leva à comunhão eclesial, se isso não leva a viver a vida pastoral paroquial, essa criatividade ela é simplesmente vazia, tá? O humano, ele tem que ser trabalhado para levá-lo à comunhão, e não para insuflar egoísmo, e não para insuflar idolatria, e não para insuflar outras coisas. Criatividade está a serviço do processo, e não o processo evangelizador a serviço de uma criatividade qualquer. Por isso, peçamos esse discernimento para saber a finalidade verdadeira da ação pastoral, não cair nem numa prisão individualista de expressão, de experiência, nem também num ativismo qualquer, num legalismo qualquer, ou numa criatividade sem alicerce no humano e a serviço da comunhão e da pastoral. Que nós possamos ter uma igreja que se renove, que busca sobreviver, como sobreviver esses 2000 anos, mas sempre tendo claro a ação pastoral, sua estrutura e como isso deve levar à comunhão aqui e à comunhão na eternidade. Que o Senhor nos ilumine com seu Espírito e nos ajude.